Queridos irmãos e amigos, saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta diretamente dos estúdios da TV Manaim para dar continuidade a esse programa da Igreja Cristã Maranata de conteúdo bíblico, programa acerca da Trindade, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sempre falamos, que a Trindade é uma doutrina bíblica central, fundamental para a nossa salvação. Porque a salvação é o resultado da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida do homem. A palavra Trindade mesmo, de uma forma literal, não se encontra na Bíblia, mas nós vemos, por revelação do Espírito Santo, a Trindade está presente em toda a Bíblia. No Velho Testamento, um mistério. E no Novo Testamento, de uma forma mais explícita, mais clara, manifesta, nós vemos várias citações a respeito da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos seguido uma sequência dos textos bíblicos, dos livros históricos. Estamos chegando hoje, neste programa, já no capítulo 23 do livro de Êxodo. Nós vamos falar das 3 principais festas que Deus instituiu, estabeleceu para se alegrar com o seu povo no tempo em que o povo saiu do Egito. Após a saída do Egito, no deserto, Deus estabeleceu 3 principais festas para que os hebreus, os israelitas, os varões celebrassem diante dele. E isso para sempre, não era só para o período no deserto, não. Para todo sempre, essas 3 principais festas deveriam comparecer a elas todos os varões israelitas. E nós vamos aqui dar início, já passando a palavra para o pastor Leonardo, que está conosco, saudando com a paz do Senhor, e para ele já até falar da palavra e até ler o texto também. Amém. Da palavra de Deus para a gente. A paz do Senhor, pastor Luciano, a paz do Senhor a todos os irmãos que têm participado conosco neste grande trabalho que é de falarmos a respeito do Senhor que nos salvou, aquele que nos libertou. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Nós vamos ler aqui o livro de Êxodo, capítulo 23, no versículo 14, diz assim: 3 vezes ao ano me celebrareis festa. A festa dos pães asmos guardarás. 7 dias comereis pães asmos, como te tenho ordenado ao tempo apontado no mês de Abibe, porque nele saíste do Egito, e ninguém apareça vazio perante mim. E a festa da cega dos primeiros frutos do seu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita, a saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano, todos os teus varões aparecerão diante do Senhor. Só até aí mesmo, né? Amém. Então, é uma bênção que Deus prometeu, mas eles estavam no deserto. Aí, pastor Luciano, interessante, eles estavam no deserto, mas o Senhor revela, vai ter festa. Eles não podiam imaginar o que Deus estava falando. Eles eram escravos, fugiram, o Senhor deu a vitória, o exército foi derrotado. Agora eles chegam no deserto, o Senhor revela para eles: vocês vão viver 3 festas no ano. Essas são as principais que os homens iam subir. E o Senhor depois ia revelar mais coisas. Para eles, festa era mistério. Glória a Deus, né? O nosso Deus é um Deus que tem prazer em celebrar festas com o seu povo. Maravilha, né? Tem um texto da Palavra de Deus, nós estávamos comentando aqui agora há pouco, que está no Salmo 89, verso 15, que diz assim: bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo, Glória o som a Deus. de uma festa. Que povo é esse? É o povo de Deus. No passado, o povo de Israel, mas hoje a igreja, nós podemos dizer,
A igreja conhece o som festivo, porque o som de uma festa é um som de alegria, de louvor. E grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Se nós pararmos para pensar um pouquinho, nós chegamos a essa conclusão, né? Nós temos muitos motivos para nos alegrar. Esses dias a gente estava falando na igreja, num culto, pastor Leonardo, que aquele que vai para uma festa, ele não vai para ficar triste. Não é? Como é que está quem está indo A festa para é para se alegrar. A gente é convidado para uma festa, às vezes uma festa de casamento, de um aniversário, de um amigo, de um familiar. Uma vitória. Para celebrar uma vitória, um grande feito, uma conquista, não é? Todo mundo quer chamar os amigos. A gente não vai para uma festa para ficar triste, não é? Isso. Se ficar triste numa festa, tem alguma coisa errada. Você está atrapalhando a festa. Exatamente. E a Bíblia nos ensina que a salvação é uma festa. É uma festa que nunca vai acabar. Quando findar na terra, no céu Glória vai continuar. A Deus. A salvação é essa experiência. E o senhor está falando aqui, né? Exatamente. Eles iam comemorar ainda. Eles vão comemorar ainda. Exatamente. Então, no deserto, no meio de tantas dificuldades, não é? Uma terra seca, no meio de tanta escassez, olha o que Deus fez com o seu povo. Deus mandou que o povo celebrasse festa. E essas festas que nós vamos falar aqui de uma forma assim mais resumida, até mesmo porque existe um programa da Igreja Cristã Maranata chamado As Festas de Israel. E lá neste programa, os pastores, de uma forma bem detalhada, explicam como era realizada essas festas e o significado profético delas. Nós vamos falar aqui de uma forma mais resumida, não é, pastor Leonardo? Amém. Dessas 3 principais festas. A primeira festa que acontecia no primeiro mês é a festa da Páscoa. Após a passagem do Jordão. Exatamente. Eles iam ter motivo para comemorar, né? Então, como você está falando, essa benção aí. Então, a festa da Páscoa, né, pastor Leonardo, que tem como elemento central o Cordeiro, está muito claro, já falamos deste assunto aqui nesse programa, nos episódios anteriores. A festa da Páscoa acontecia no primeiro mês, a partir do 10º dia do primeiro mês, cada família já separava o cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, e no 14º dia o cordeiro era sacrificado. Então, tinha toda uma liturgia. Nós aprendemos aqui, nós não vamos repetir esses detalhes aqui. Isso. Mas o que é importante entender é que o elemento central da festa da Páscoa é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue era passado nas vergas, nos umbrais da porta, para quê? Para que naquela noite em que houve morte dos primogênitos de todo o Egito, nas casas dos filhos de Israel houve vida, houve preservação de vida. Então, falando primeiramente desta festa, né, a primeira festa, a festa da Páscoa, apontando para quem? Apontando para a ação gloriosa do Filho de Deus, do Senhor Jesus, que veio dar a sua vida por nós, que morreu na cruz do Calvário por nós. Amém. Que fala, o Senhor chama de festa dos asmos, porque era tudo sem fermento. Então eles tinham 7 dias comendo pão sem fermento, que nos fala a respeito de uma palavra de Deus, que ela é sem fermento, ela não tem capacidade humana, ela não é pregada nem falada com vaidade alguma. Não, mas ela é uma palavra pura. A palavra fala assim, o teu servo ama a tua palavra, porque ela é muito pura. Então essa referência a essa festa, eles iam ter o que comemorar, por causa de uma palavra muito pura. E é revelado para eles como que eles venceriam. E o Senhor está falando, essa é a primeira festa. Vocês foram libertos por causa do Cordeiro. O Cordeiro tinha que ter 1 ano, não é? Ou seja, a sua festa já nasceu desde o ano passado. Já tinha 1 ano que o Cordeiro tinha nascido. Amém. Branco, sem mancha,
sem pecado. Aqui você está falando, todo varão aparecerá diante de mim. Então, para você aparecer diante do seu Deus, a palavra é assim, prepara-te para encontrar com o teu Deus. Ele está falando todo varão que é pessoal. Você falar com Deus é pessoal. Isso não é religião, isso não é condição humana, isso não é uma preparação que você vai ter que estudar a Bíblia toda, você vai repetir. Os homens fazem isso, cuidado. Repete isso aqui 10 vezes que você vai estar pronto. Não é isso não. O Senhor quer ver o seu coração preparado. 7 dias de pães asmos. É você e o Senhor. O cordeiro já tinha nascido. Já tinha um ano essa bênção. Vai lá e pega o cordeiro. Mas o Senhor revelou na hora. O cordeiro já estava lá. O Senhor já tinha providenciado o cordeiro. Então essa bênção Deus já providenciou. O varão tem que se apresentar diante do Senhor. Você tem que se apresentar a sua vida diante do Senhor. E não ver como vê o homem. Nós já estamos isso aqui algumas vezes. Ele sonda o coração. Tem a marca do sangue. Tem o cordeiro. Ele se preparou esses 7 dias. A primeira festa começou. A salvação foi proclamada. Glória a Deus. A glória de Deus. Faraó, para o Senhor, já tinha sido derrotado um ano atrás. O cordeiro venceu. E a palavra fala que ele batalha por nós. Ele batalha por um povo. O cordeiro, irmãos, é uma batalha. Nós estamos em uma batalha. Você tem que entender isso. É a batalha. A batalha é vida ou morte. O cordeiro, está lá no Apocalipse. O cordeiro batalha pela sua igreja. Já tinha um ano. O cordeiro já tinha nascido. Glória a Jesus. Quando você chegou, o cordeiro já venceu a morte. Agora, para fazer a festa, nós temos que ouvir a palavra do Senhor pura, pura. E a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 7, ele diz assim, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós falamos aqui que a salvação é uma festa. É uma festa. E que dela participamos todos os dias celebramos aquilo que o Senhor fez por nós. Celebramos isso, nós temos um Salvador que deu a sua vida por nós, que derramou seu sangue precioso. E isso é maravilhoso, não podemos esquecer aquilo que Jesus fez por nós. Por isso que Jesus, quando ele foi comer a última Páscoa com os seus discípulos, ele instituiu a ceia. Ele tomou o pão, depois tomou o cálice, Mudou os elementos. comeu, deu para os discípulos, mandou que eles tomassem do cálice também. E ele diz assim, fazer isto em memória de mim. Isso. Nós não podemos esquecer o que o Senhor Jesus fez por nós. Então, a festa da Páscoa fala desse aspecto da nossa salvação. O Senhor nos libertou do mundo, do Egito, espiritualmente falando, que representa o mundo, nos libertou de Faraó, das garras do adversário, nos libertou da escravidão do pecado. Hoje nós somos livres para servir ao Senhor. E a segunda Páscoa aqui, que todo judeu, todo varão israelita deveria comparecer diante do Senhor, era aquela festa, pastor Leonardo, que acontecia 50 dias depois da festa dos Pães Asmos, chamada de a festa dos Pentecostes, que a palavra Pentecoste significa 50 dias. Acontecia no 3º mês. E profeticamente, nós temos ouvido muito isso nos seminários, nos cultos, sempre ouvimos falar do Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes, pastor Leonardo? Isso, Pentecostes, nós recebemos a grande promessa de Deus. Como a palavra está falando aqui, eles foram libertos. Não é? A Páscoa, vocês vão comemorar essa Páscoa todos os anos, lembrando, eu libertei vocês da escravidão. E quando a referência que o Senhor vai fazer para os discípulos a respeito do Pentecostes, irmão, o Senhor aparece para discípulo para fazer isso. O Senhor não chamou Herodes para essa festa, o Senhor não chamou... Não, agora está liberto do Egito. Quem, irmãos, que está liberto do Egito? Herodes estava liberto do Egito? Pilatos estava liberto? Não. Quem estava liberto? Os discípulos. A palavra fala que eram 100 e poucas pessoas que estavam Quase servindo 120. a Deus. Quase 120.
Eles estavam prontos, eles estavam preparados. Então eles foram para a festa, o Senhor falou, permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então eles apareceram perante o Senhor, o Espírito Santo foi derramado, foi na festa de Pentecostes, essa festa aqui. O Senhor já tinha preparado essa festa desde lá do deserto, o Senhor já tinha falado desse mistério. E qual é esse mistério? A palavra fala que o Senhor uniu dois povos. A palavra fala que o Senhor uniu dois povos nessa festa aqui. Por quê? Porque nessa festa aqui o Senhor deu o Espírito Santo. Quem era de Israel se converteu, foi cheio do poder de Deus, que eram os discípulos, e o povo que ouviu a voz do Espírito Santo. A festa de Pentecostes foi uma festa que ela começa em Israel, mas nós estamos comemorando até hoje, porque o Espírito foi derramado e a mensagem, a grande mensagem que o Senhor Jesus fala para Pedro, darei as chaves do reino. Não foi uma chave como a religião fala isso, né? Ele tem religião que fala, é uma chave que Pedro recebeu. Não, foi uma mensagem que Pedro recebeu que liberta o coração do homem até hoje. A chave do reino, a primeira mensagem. E Pedro, pescador, já tinha citado o Salmo, quando alguém vai ficar no lugar de Judas. Para ter a festa do Pentecostes, precisava ter 12 apóstolos, para o fogo cair. E o Senhor deu isso a quem? Chamou um sábio de Israel? Não, chamou um pescador em Israel, um que ouve a voz do Espírito Santo. E ele entregou uma mensagem. E ali a porta se abriu para quase 3.000 pessoas. Pentecostes. Quase 3.000 pessoas ouviram a voz de Deus, sentiram o amor de Deus e essa promessa se cumpre. E que Deus tinha uma festa que estava iniciando ali em Jerusalém. Permanecer em Jerusalém. E quando Jesus fala a respeito dessa festa, essa festa vai começar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nós estamos aqui comemorando uma festa, porque ela é de dentro para fora. O Espírito Santo foi derramado e Pedro fala, primeiro, eles não estão embriagados. Porque a primeira coisa que quem está fora vai ser, estão embriagados, estão doidos. E é verdade, irmãos. Quando é de dentro para fora, a igreja agora tinha que explicar. Não, é a presença de Deus. O Senhor tirou meu medo, o Senhor tirou todas as minhas angústias e aflições. Começou uma festa, é a festa de Pentecostes, que o Senhor mostra para eles. Vai ter uma produção, que eles nunca souberam que a produção, eles trabalhavam de escravo, tudo que era lá era para o Egito. Não, agora é para você. A produção é para você. Deus não precisava deles para eles produzirem para Deus. Deus não precisa. Mas eles iam precisar do Senhor. Não vai faltar produção na sua vida. Glória a Deus. O Senhor não vai deixar faltar nada na sua vida. Essa festa de Pentecostes, a revelação e o Espírito Santo será derramado. Pedro pregando, quase 3.000 irmãos, a primeira mensagem. A igreja começa e a primeira igreja, vamos falar aqui de novo, a primeira igreja é em Jerusalém. Tem gente que fala um monte de lugar, mentira. A primeira igreja foi nessa festa. Amém. Vai ter uma igreja de Deus. A Bíblia chama igreja de Deus. Tem gente que diz que a igreja é dele. Mentira. Igreja de Deus. A igreja de Deus começa em Pentecostes, em Jerusalém, e até hoje essa igreja está comemorando uma grande festa. Eu vou ler aqui o texto que referência a respeito da festa do Pentecostes, do significado profético para nós. O texto que está em Atos, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Glória a Deus. Então, só para falar um pouco mais e confirmar aquilo que o pastor Leonardo já disse, a festa do Pentecostes representa para nós o derramar do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Jesus já havia prometido isso no capítulo 1 de Atos, capítulo 1, verso 5. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, aqui estava se cumprindo a promessa do Senhor Jesus. No passado,
Para o povo de Israel, só os varões que tinham que comparecer nesta festa. Mas hoje, no período da igreja, no período da graça, o batismo com o Espírito Santo é para toda a igreja. É para criança, é para adolescentes, jovens, senhoras, varões, idosos, para todos. Não é só para o pastor, né? Não é para não. É para toda a igreja. E uma coisa muito importante que nos chama a atenção aqui é que o livro de Atos dos Apóstolos, no passado, na igreja primitiva, ele tinha um outro título, era Atos do Espírito Santo. E é o único livro do Novo Testamento. No Novo Testamento temos 27 livros. O único livro do Novo Testamento que não termina com amém é o livro de Atos dos Apóstolos. Todos os demais livros, evangelhos, as cartas do apóstolo Paulo, as outras cartas dos outros apóstolos, o livro de Apocalipse, todos terminam com amém, mas o livro de Atos não termina com amém. Sabe por quê? Porque o Pentecostes não acabou. O Espírito Santo continua sendo derramado. Amém. E nesse último momento da igreja, uma ênfase muito grande. Se no passado, se na igreja primitiva o Espírito Santo foi derramado para levar a igreja aí ao mundo, para pregar a palavra, hoje o Espírito Santo está sendo derramado de uma forma abundante para preparar a igreja para a volta de Jesus, para o arrebatamento. E passando aqui falar, que já o tempo a gente fica às vezes muito rápido, até aflito com o tempo, passa tão rápido, é tão bom falar da palavra de Deus. A última festa que todo israelita deveria comparecer diante de Deus era a festa dos tabernáculos, que acontecia no 7º mês, que profeticamente falando, a gente sabe que esta festa tem vários aspectos, né? Que fala do tempo em que o povo de Israel morou em cabanas por 40 anos no deserto, desde a saída do Egito até chegar à terra de Canaã, e ali Deus supriu todas as necessidades. Deus tabernaculou com eles. Nós vamos falar disso aqui no tabernáculo, quando formos trazer um assunto acerca do tabernáculo. Mas para nós hoje, o significado desta palavra para nós é o seguinte: nós falamos aqui que a salvação é uma festa. É a festa da Páscoa, o Cordeiro que morreu por nós, é a festa do Espírito Santo, os dons espirituais, Deus falando. Mas o melhor desta festa não é o que nós participamos aqui neste mundo, não. É o que está por vir na eternidade. Isso. A palavra de Deus diz em Apocalipse 21:3, assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. O tabernáculo que nós aguardamos é aquele que está na eternidade, na casa do Pai. Pastor Leonardo, tem um minutinho ainda, né, para as últimas considerações aí, porque o horário já está. Essa festa dos tabernáculos fala exatamente deles estarem no deserto, Deus revelar para eles o mistério, eles crerem, e quando eles passassem o Jordão, eles teriam essa festa da colheita que o Senhor providenciaria. Antes deles chegarem, um cacho de uva tinha que ser carregado por 2 homens. Imagina depois que Deus abençoou aquela terra com o povo dele e falou: vai ter uma festa que vai ser a festa que vocês vão poder tabernacular com Deus. E Jesus chega nessa festa. E ele fala: quem tem sede, venha a mim e beba. O Senhor providenciou a produção, o Senhor providenciou tudo. Você tem sede? Você quer participar com o Senhor? Você quer que a sua vida seja uma festa? Quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar: você tem sede? Eu vou te dar a água da vida. Glória a Deus. E é isso que essa é a festa, é a terceira festa. Você tem Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem sede? Venha ao Senhor e beba. Vamos deixar para falar isso aí no próximo episódio. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre, se o Senhor permitir, sobre o tabernáculo. Se o Senhor permitir. Que Deus possa abençoar todos os nossos queridos irmãos. A paz do Senhor Jesus. Pastor Amém. Leonardo. A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor a todos. Glória a Jesus.